Olá, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com os amados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Esmirna, pessoal do Projeto Futsalva, todos que nos assistem, têm nos acompanhado aí nessa série de estudos pelo Facebook e pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Esmirna. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar a nossa série de estudos falando sobre a batalha espiritual, tema da revista Nossa Fé, que trata desse tema. A batalha espiritual continua. Essa é a nossa revista Nossa Fé, a batalha espiritual continua. E hoje nós estamos indo para a nossa lição número 9, a lição que fala sobre erro religioso. Tá? Erro religioso, nós vamos falar hoje aí com base no texto de primeira epístola de João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Primeira epístola de João, capítulo 4, de 1 a 6. Então peço que vocês peguem suas Bíblias, abram aí nesse texto, vamos fazer uma oração, a leitura do texto sagrado e depois vamos para a nossa revista, a partir da introdução. Vamos orar a Deus agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em torno da tua palavra para estudarmos sobre esse tema tão importante que é a batalha espiritual, sabendo que ela continua e por isso nós precisamos, à luz da tua palavra, entender esta área da tua profecia e sabermos como devemos enfrentar ou como devemos ensinar e como devemos nos preparar para agir nesta área da batalha espiritual. Muito obrigado porque o Senhor tem nos instruído pela tua palavra e que nesse estudo de hoje nós possamos também aprender mais sobre este tema. Dá-nos a tua graça, a tua direção e orientação. Esta é a nossa oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos aí, irmãos, para a primeira epístola de João, capítulo 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então vamos aqui para a nossa introdução. O cristão vive sob constante ataque e precisa estar atento às ciladas do diabo, que tem várias estratégias. Muitas vezes ele obstrui trabalhos missionários, como fez com Paulo, 1 Tessalonicenses 2,18. Em outros momentos, ele cega o entendimento daqueles que ouvem o Evangelho, 2 Coríntios 4, 3 e 4, 2 Coríntios 3, 14, 1 Coríntios 1, 18. Ele também tenta anular os efeitos da palavra, Lucas 8, de 5 a 12. E também divulga o erro religioso, Mateus 13, de 24 a 39. Paulo, em Éfeso 6,
diz que o cristão deve vestir a armadura de Deus para poder resistir a esses ataques e assim permanecer inabalável. Por isso, o texto começa com cingir-se com a verdade, porque a mentira é a principal armadilha de Satanás contra a Igreja de Cristo. Foi assim com Eva no Éden, quando a serpente, para enganá-la, distorceu a ordem do Senhor. O mesmo Satanás fez no deserto com Jesus, usando versículos isolados para tentá-lo. Satanás não deseja que o evangelho seja anunciado e por isso cria empecilhos para a pregação. O movimento de batalha espiritual enfatiza bastante o que os demônios fazem para afligir o corpo das pessoas, enquanto pouco ou nada fala acerca da estratégia satânica de destruir a mente delas por meio de falsas doutrinas. O texto de 1 João 4, de 1 a 6, orienta a igreja a se preparar contra esses ataques à sã doutrina e mostra como enfrentá-los. Então, irmãos, aqui nessa introdução, e pela leitura, do texto que foi lido aqui, a gente percebe que realmente, estamos debaixo de ataque. Os espíritos eles precisam ser discernidos pela palavra. O texto de João diz que para discernirmos o espírito, devemos verificar se o espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, se Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Filho de Deus que veio, nasceu para nos salvar, que é o Messias, o ungido de Deus. Qualquer espírito, e aí a gente fala com relação às pessoas, Estamos falando o espírito das pessoas, sabermos se aquela pessoa ela está falando da parte de Deus ou não. Então, a primeira forma de nós identificarmos os espíritos é sabermos se aquele que fala está falando da parte do Espírito Santo ou está falando da parte de demônios. Então, para isso, a gente precisa analisar o que está sendo dito. E aquele que confessa que Jesus veio em carne, que é o ungido de Deus, que é o Filho de Deus, esse não pode falar que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. No entanto, se não confessa Jesus como Messias, como vindo da parte de Deus, o Filho de Deus, esse é espírito maligno. Este não fala da parte de Deus. Isso que o texto de 1 João nos mostrou. Então, essa nossa introdução, a introdução da revista, ela fala que a ênfase de Satanás é a mentira, é agir com a mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, a primeira mentira que ele vai contar é que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não é o Cristo, que Jesus não é o ungido. É destruir a pessoa divina do nosso Salvador, a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a primeira mentira que aquele que não é de Deus vai contar. Além de atrapalhar os trabalhos, ele veio para enganar, ele veio para causar confusão. Esse é o espírito maligno. Então, toda pessoa que vem com esse propósito, nós temos que saber que a nossa luta está sendo contra o espírito que está usando aquela pessoa para trazer mentira, para trazer discórdia, para trazer confusão, e é contra isso que nós devemos lutar. Nós devemos repreender qualquer palavra que venha por pessoas usadas pelo espírito de Satanás. Sabemos que a gente não vai enfrentar o diabo, Nós não vamos enfrentar o inimigo, ou o espírito do anticristo, nós não vamos enfrentar a batalha espiritual diretamente no confronto com Satanás, em pessoa. Ele usa pessoas, ele usa seres humanos para falarem da parte dele. Foi assim que ele usou Eva. Ele enganou Eva, colocou no coração dela mentiras e por meio de serpente, usando a figura da serpente, ou seja, Satanás ele usa coisas
ele usa pessoas, ele usa qualquer coisa para enganar. Ele não, sim, nós não vamos enfrentar o diabo pessoalmente, né? Ele vai usar pessoas, vai usar coisas com mentiras para nos enganar. E hoje ele usa pessoas, ele vai usar, né? Não vai usar serpente, não vai usar animal para vir falar com a gente, ele vai usar pessoas para vir nos enganar. Então, por isso que a palavra de Deus é tão importante para que a gente faça a distinção daquele que vem da parte de Deus, do Espírito Santo, e daquele que fala da parte do demônio, do espírito maligno, do espírito de Satanás. Então aqui a introdução trouxe diversas passagens, né, onde Satanás enganou, Satanás obstruiu o ministério de Paulo, atrapalhou, né, confundiu, trouxe ali pessoas para serem usadas contra o Evangelho, contra o apóstolo Paulo. Então nós temos que estar preparados contra esses ataques à sã doutrina, e a gente precisa entender, à luz dessa passagem, né, de 1 João capítulo 4, de 1 a 6, como enfrentar aí toda essa cilada, né, todos esses ataques do diabo. Primeiro ponto, o conteúdo da mensagem. O que essa passagem nos mostra é que nós temos que analisar o conteúdo da mensagem que é trazida por quem quer que seja, para identificarmos se vem da parte de Deus ou do demônio, né, de Satanás. Letra A, que a passagem nos mostra, testem os espíritos. Versículo 1 diz isso, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, provai os espíritos, porque falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, quando esses profetas abrem a boca, para identificarmos se são verdadeiros profetas da parte de Deus ou se são falsos profetas, e entenda-se aqui profetas, não ofício profético, né, que não temos mais novas revelações, mas aqueles que são usados aí no seu ministério profético, que abrem a boca para falar das revelações da parte de Deus. Então, para que a gente ouça e saiba se ele está falando da parte de Deus ou de Satanás, devemos discernir os espíritos. O texto começa com um alerta contra a credulidade em qualquer pessoa. Nem todos aqueles que dizem vir de Deus são, de fato, seus mensageiros. Basta ligar a televisão e reparar o crescente número de pregadores que professam ser mensageiros de Deus quando, na verdade, não são. Ou mesmo os livros que são vendidos com títulos cristãos. Não é por ser vendido em uma livraria evangélica que o conteúdo é bíblico e confiável. Sem tirar a responsabilidade desses falsos mestres, o texto revela que há espíritos malignos que agem por meio deles para propagar a mentira. Se o mensageiro for realmente enviado por Deus, é o Espírito de Deus que age por meio dele. Por isso, há a necessidade de cuidado especial ao ouvir os que se apresentam como mensageiros do Senhor. Nos dias dos apóstolos, havia falsos profetas que andavam de cidade em cidade para propagar mentiras, a fim de levar os crentes ao erro. Muitas das cartas do Novo Testamento tinham o objetivo de corrigir o ensino desses mensageiros de Satanás. O mesmo cuidado deve haver na Igreja de Cristo hoje, para que o erro não penetre e leve muitos ao pecado. Ainda existem muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. É isso que esse texto de 1 João nos mostra. Falsos profetas têm saído pelo mundo afora para enganar a muitos. Por isso precisamos ter esse cuidado redobrado, sobretudo nos dias de hoje, né? Quanto mais o dia se aproxima, mais falsos mestres iriam se insurgir contra a igreja cristã, contra o verdadeiro evangelho.
Letra B. O Espírito que provém de Deus. Versículo 2, né? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João escreve essa carta para crentes vítimas de uma doutrina influenciada por uma filosofia grega que veio a se desenvolver e se chamar gnosticismo, e ensinava que a matéria é má e tudo o que é espiritual é bom. Para os gnósticos, o mundo físico é mau. Por isso, não podiam crer que Jesus tivesse se encarnado. Ele só poderia ter vindo em espírito, ensinavam. Por causa dessa heresia, é que João começa sua carta dizendo que ouviu, viu e sentiu com suas próprias mãos o Jesus encarnado. Ele era testemunha da encarnação de Cristo. É a esses falsos mestres que o texto se refere e mostra como identificá-los. Mas não é só a encarnação de Jesus que se aprende neste texto. Aqui é encontrado um princípio para identificar o verdadeiro mensageiro do Senhor, ou seja, aquele que prega a verdade sobre Cristo. É crescente o número de pregadores que creem que Jesus tinha corpo físico, mas, por outro lado, negam sua divindade e seus milagres, até mesmo sua ressurreição. Então, irmãos, para identificarmos o Espírito que provém de Deus, é preciso que ele confesse que Jesus veio em carne. É o Deus encarnado, é o mensageiro, é o ungido de Deus, é o Messias prometido. Esta é a primeira manifestação de que aquele que fala sobre o cristianismo é realmente cristão, vem da parte de Deus. Que Cristo veio em carne, 100% homem, 100% Deus, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir para julgar o mundo. Essa é a primeira característica daquele que fala da parte de Deus. Ele defende isso. Ele assume a natureza humana e divina de Jesus Cristo. Mas é crescente o número de pregadores que duvidam disso e que descartam uma das duas naturezas de Jesus Cristo. E isso o João enfrentava naquela época por conta dos gnósticos, né, que diziam que a matéria é má, que Deus não poderia nunca se encarnar porque a matéria é má. Se encarnou é porque não é Deus. Mas isso não procede, isso não é bíblico, né? Não é bíblico. Apesar de ser verdade que o homem pecou, mas não foi só o corpo que pecou. O corpo em si mesmo não faz nada. É a alma, né? É o desejo, são as emoções, é a razão humana, é a mente. Ou seja, é a alma humana que conduz o corpo à prática do pecado. Então, essa mentira gnóstica de que a alma é boa e que o corpo é mau, isso é uma heresia. Então, Jesus se encarnou sim, mas santo, perfeito, sem pecado, né? E tanto a alma quanto o corpo de Cristo eram santos, eram puros, era sem defeito, era sem pecado. Então, o primeiro ponto é esse que o versículo 2 nos diz. O Espírito que provém de Deus nos faz discernir que Jesus é o Cristo. Letra C. O Espírito do Anticristo. Do lado oposto dos verdadeiros mensageiros do Senhor estão aqueles que pervertem a verdade. O texto os identifica não como aqueles que vêm do Espírito de Deus, mas como os que vêm no espírito do anticristo. A Bíblia fala sobre um anticristo que virá no final dos tempos para fazer guerra contra o povo de Deus. Ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios, propagando o erro na tentativa de enganar a todos. No entanto, este texto não se refere diretamente a essa figura escatológica,
mas ao espírito dele, ou seja, Satanás. Esse já agia nos dias de João e continua agindo até hoje. Isso significa que a Igreja de Cristo deve sempre estar alerta para não cair nas suas astutas ciladas. Os erros propagados por esse espírito do anticristo surgem de várias maneiras e por diferentes meios. Por isso, é necessário que a igreja esteja preparada para enfrentar qualquer distorção da verdade. Mas isso deve ser feito com sabedoria. Muitos podem se sentir tentados em estudar as seitas e heresias que surgem no mundo para melhor combatê-las, o que não é totalmente errado. O problema é que muitas vezes esses irmãos se tornam especialistas naquilo que está errado e deficientes naquilo que está certo. E por isso nunca estarão preparados para os vários falsos ensinos que surgem todos os dias. A melhor maneira, portanto, é conhecer profundamente a verdade. Se a igreja estiver preparada doutrinariamente e conhecer o que a Bíblia diz, certamente identificará as tentativas de Satanás de introduzir qualquer erro doutrinário. Verdade, irmãos, infelizmente, são tantas seitas, são tantas heresias, são tantas mentiras, são tantas falsas religiões que surgem. Dia a dia a gente vê uma porta nova de uma igreja sendo aberta, novas doutrinas sendo pregadas, novos discursos, novos pastores se dizendo mestres, se dizendo aí profetas e evangelistas e bispos, e enfim. E o que a igreja cristã, muitos cristãos, muitos crentes fazem é ficar indo atrás, querendo conhecer, querendo saber. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer profundamente aquilo ali para eu poder contradizer, para eu poder lutar contra, para eu poder defender a minha fé. Irmãos, isso não é o ideal. Claro, óbvio, a gente deve aprender sobre aquilo que temos que enfrentar, mas o principal objetivo nosso deve ser conhecer a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Porque, principalmente aqueles que não são tão maduros na fé, que não conhecem tão bem a palavra de Deus, que não conhecem tão bem a teologia reformada, a igreja que somos membros, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não conhecer a nossa doutrina, não conhecer a Bíblia, não estudar profundamente, esses então, quando começam aí para conhecer essas outras doutrinas, conhecer outras igrejas, conhecer essas que estão se abrindo, o que eles pregam, a tendência muito grande é que fiquem confusos com relação ao que é pregado. E aí possam até apostatar da própria fé, abandonar a própria igreja e seguir aí por caminhos enganosos, por esses falsos profetas. Então a primeira coisa é conhecer bem a palavra de Deus, conhecer bem a nossa doutrina, questionar sim a nossa doutrina, mas pela palavra, e estar plenamente convicto da doutrina certa. É como alguém que conhece de música, conhece o que é a nota certa, que quando houve uma nota errada, uma dissonância, ele percebe claramente que aquilo está errado. Então, irmãos, é muito simples. Se nós conhecermos bem a palavra de Deus, como diz Paulo a Timóteo, maneja bem a palavra da verdade, nós, certamente, quando ouvirmos qualquer coisa dissonante da palavra de Deus, teremos plena condição de refutarmos qualquer coisa que é dita que vá contrária à palavra de Deus. Então, em vez de ficarmos discutindo doutrinas, religiões novas que surgem a cada dia, vamos estudar a palavra de Deus e certamente qualquer pessoa que vier rebater conosco, qualquer coisa que diga, quando falar algo que vá contrário à palavra de Deus, nosso ouvido teológico, conhecedor da palavra, da verdadeira e sã doutrina, vai identificar o erro. Tá bom? Então,
o ideal é que a gente se apegue à palavra de Deus. Segundo, guardados por Deus, versículo 4, maior é o que está em nós. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Apesar das distorções que existem sobre o tema da batalha espiritual, não pode ser negado que ela é real e, por isso, todo crente deve vestir a armadura. Há duas forças que estão em contraste aqui. Uma é o próprio Espírito Santo e a outra é o espírito do anticristo. A boa notícia é que esse espírito maligno já está derrotado e nunca será mais poderoso que o Espírito de Deus. Essa batalha não é entre duas forças opostas em igualdade de poder. Deus é Senhor de tudo, inclusive de Satanás e de seus anjos. Por isso, eles não podem agir sem a permissão de Deus. Basta lembrar que os endemoniados, diante de Cristo, se ajoelhavam em submissão àquele que estava à sua frente. É esse Deus que habita no meio da igreja. Mesmo que Satanás lance seus dardos inflamados, a igreja pode ter certeza de que eles não serão fatais. A própria presença de Deus dá a certeza dessa vitória sobre o maligno. Isso significa que aqueles que pertencem a Deus têm a vitória sobre os falsos profetas. Não por si mesmos, mas por seguirem o verdadeiro ensino sobre Cristo. Este segundo ponto é muito importante, irmãos, porque nos traz a convicção, pela palavra de Deus, de que o diabo já foi derrotado, ele já foi destruído. Isso a gente tem refrisado aqui em diversas passagens, falamos isso já diversas vezes, e aqui nesse texto de João, 1 João, ele confirma, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então isso é muito importante que nós tenhamos sempre em mente. Nós lutamos sim as batalhas espirituais, lutamos contra as ciladas de Satanás, mas muito maior, soberanamente maior, infinitamente maior, é o que está em nós, que é Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, do que o que está no mundo, o demônio, Satanás e seus anjos. Letra B desse segundo ponto. O mundo os ouve, verso 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, no versículo 5, a palavra mundo aparece 3 vezes. Aqui, ela não se refere à criação de Deus, mas a tudo aquilo que está em constante oposição a Deus, inclusive pessoas. 1 João 3, 1 e 13. Isso significa que os mensageiros de Satanás têm algo que os condena, que é sua íntima ligação com o mundo. Isso não é de se estranhar, já que Satanás, como disse Jesus, é o príncipe deste mundo. João 12, 31. É por meio de palavras e ações que se identificam esses falsos mestres. É por meio do despreparo bíblico da igreja que eles infiltram as coisas do mundo para dentro das suas programações e culto. O resultado é uma igreja composta de crentes que têm vida igual à do mundo, mas não percebem. Pedro também alerta a igreja contra os falsos profetas que introduzem heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Ele mostra que essas heresias entram sorrateiramente na igreja e muitos as ouvem, a ponto de terem práticas libertinas. 1 Pedro 2, de 1 a 3. E, infelizmente, muitos líderes, para terem uma igreja cheia, têm deixado de lado o zelo pela palavra de Deus. Ou seja, irmãos, essa parte fala do mundanismo, Diz que esses falsos profetas, eles são mundanos. O mundo os ouve, porque eles falam das coisas do mundo, do amor do mundo.
quando Jesus nos diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Né? Porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. Né? Somos perseguidos pelo mundo. O mundo aí, então, são as coisas deste século que são contrárias aos valores e preceitos de Deus. Né? Tudo aquilo que é materialista, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que distorce os princípios da palavra de Deus. Não o mundo, a criação, mas as práticas das pessoas mundanas, que são anticristãs, que vão contrárias aos ensinos e princípios da palavra de Deus. É neste contexto de mundo que o texto está dizendo. Então, uma das formas de nós discernirmos se a pessoa está falando da parte de Deus ou não, é olharmos se ela fala de forma espiritual, santificada, se ela está orientada pelos princípios da palavra de Deus, da ética cristã, dos valores morais, espirituais, ou se ela está ali falando de coisas muito mundanas, muito terrenas, dando valores às coisas e valores que são carnais, são mundanos. Então essa é uma outra forma de discernir o Espírito Santo, o Espírito de Deus, do Espírito de Satanás. Então, um pastor que usa o púlpito para falar muito sobre dinheiro, prosperidade, bens materiais, valores das coisas desse mundo, e vem contestar coisas se são realmente pecaminosas ou não, atualizando para o nosso contexto atual, para a vida moderna, para os tempos de hoje, e refutando os ensinos bíblicos, dizendo que são coisas do passado. Muito cuidado, porque isso é um claro sinal de que essas pessoas mundanistas que querem introduzir o mundo ou as condutas mundanas, princípios mundanos, são muito cuidado com isso, porque isso é um sinal claro de um falso profeta, de um espírito que não é de Deus. Letra C deste segundo ponto. Os verdadeiros mensageiros. Então, como que a gente distingue o verdadeiro mensageiro? Verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É muito fácil, irmãos. Basta você lidar com crente verdadeiro, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Quando você fala qualquer coisa que é da parte de Deus, essa pessoa reconhece aquela palavra como sendo palavra de Deus. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e me obedecem. Então, quando falamos para crentes, a palavra de Deus ela é confirmada. Temos o amém. Quando falamos coisas que não são de Deus, só quem vai nos ouvir é quem é não crente, quem não é cristão. Porque quem é de Deus vai repreender a palavra que não vem da parte de Deus. Porque conhece as Escrituras. João se inclui agora com os demais apóstolos. Ao contrário dos falsos mensageiros, eles realmente vieram de Deus. Eles foram testemunhas de Jesus durante seu ministério na terra. 1 João 1, de 1 a 4. Eles receberam autoridade vinda do alto para anunciar as verdades inspiradas de Deus. João 16, 12, 13. Portanto, qualquer um que anuncie algo diferente do que os apóstolos ensinaram deve ser rejeitado como sendo anátema, ou seja, amaldiçoado, conforme Gálatas 1:8. Verdadeiros servos de Deus amam a palavra de Deus e meditam nela constantemente, para não pecarem contra o Senhor. É isso que identifica os verdadeiros mensageiros do Senhor. Seus ensinos estão fundamentados naquilo que os apóstolos escreveram,
não em filosofias e discursos seculares. Os crentes têm procurado o ensino verdadeiro e puro do Evangelho? Ou será que têm procurado apenas programações e mensagens que fazem bem ao próprio ego? Então, se você é um crente verdadeiro, você deve estar procurando o ensino verdadeiro e puro do Evangelho. Não programações e mensagens que fazem bem ao próprio ego. A palavra de Deus é contundente contra o pecado. A palavra de Deus é contundente contra os nossos impulsos carnais, contra os nossos desejos carnais, contra os valores que o mundo nos induz. Então, irmão, se você é um verdadeiro cristão, você deve estar sempre em conflito. Você deve estar sempre em conflito com os seus próprios desejos, com suas próprias vontades. É sempre uma luta. O cristão, ele vive uma luta, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Então, quando você não quer viver essa batalha, não quer ter essa luta, você está cedendo às falsas doutrinas, ao ensino desses falsos profetas, que oferecem um evangelho fácil, uma vida tranquila, uma vida mansa aqui nesse mundo, conciliando vida com Deus, vida cristã, com os prazeres e as libertinagens que o mundo oferece, o mundanismo. Então, há de se tomar muito cuidado para identificarmos os verdadeiros mensageiros. O verdadeiro mensageiro, ele nunca vai ter uma palavra muito tranquila para o crente. Ele vai sempre chamar o crente à responsabilidade, ao confronto com o seu próprio eu, com a sua própria natureza terrena e caída, ao confronto contra o pecado, a uma vida de santidade. Vai sempre apontar o risco do pecado, o problema do mundo, da queda, de Satanás, e como nós devemos estar atentos a tudo isso. Então, o verdadeiro mensageiro, ele vai estar sempre te chamando a uma vida árdua, difícil, que é a vida cristã, que é andar por caminho estreito, a constante luta, constante desafio. Esse é o verdadeiro ensino do Evangelho. O caminho não é fácil, é árduo. Por isso nós devemos seguir a Cristo. E Jesus diz que é difícil. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é fácil, irmãos, negar a si mesmo. Não é fácil tomar a cruz pesa, a cruz dói, a cruz é morte, é morrer para si mesmo todos os dias, renunciar aos prazeres desse mundo por amor a Cristo, pelos valores cristãos, pelos valores espirituais que são totalmente contrários aos valores carnais e que reinam em nós. Porque temos as duas naturezas em nós. Temos a natureza santa, porque o Espírito Santo habita em nós, e temos a natureza carnal, herança de Adão. Ainda habita em nós a natureza caída e pecaminosa. Então, até que esse corpo seja revestido de incorruptibilidade, nós vamos lutar essa luta todos os dias. E o verdadeiro mensageiro, aquele que prega da parte de Deus, ele vai te apresentar essa batalha todo dia. Ele vai te chamar para essa batalha todo dia. Ele vai te chamar para uma vida de santidade todo dia. Ele vai te mostrar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Ele nunca vai falar de si mesmo. Nunca vai ser, então, as suas próprias convicções. Nunca vai ser as suas próprias opiniões. Ou nunca vai ser as suas próprias interpretações do texto. Mas ele vai mostrar o que o texto está dizendo. Conclusão. Enquanto muitos têm desenvolvido novos planos e estratégia para derrotar as obras demoníacas, Satanás continua a introduzir falsos ensinos na igreja. É dever da igreja, portanto, ficar em alerta contra essas armadilhas, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. O erro doutrinário sempre anda de mãos dadas com a libertinagem. Falsa doutrina gera atitudes pecaminosas. O crente deve ter a certeza e a alegria de saber que é possível identificar o erro religioso por meio de estudo sério da Escritura e ser vitorioso contra essa artimanha maligna.
Outra certeza que ele deve ter é que Deus preserva a sua igreja. Por mais que muitos sejam enganados por erros doutrinários, Deus sempre preserva a igreja, mesmo em momentos em que só é possível identificar um remanescente fiel. Satanás nunca será vitorioso sobre a igreja de Cristo. É isso, irmãos. A vitória já é certa, né? A profecia diz que a igreja é vitoriosa. Ainda que essa igreja seja composta de uma única pessoa, mas sempre há um remanescente fiel. Havia Noé, quando toda a terra vivia em pecado, Deus preservou a terra por conta de Noé. Deus levantou homens, fez desses homens aí homens justos, homens íntegros que defenderam a fé, que pregaram a fé, a genuína palavra, o genuíno evangelho. Então sempre haverá o remanescente fiel, porque a vitória é do Senhor Jesus. A vitória é da igreja por meio daqueles que o Senhor levanta para defender a sua igreja. Então, não percamos tempo desenvolvendo estratégias para derrotar Satanás, viver aí se preparando, querendo conhecer tudo que é seita, tudo que é religião, tudo que é ideologia, tudo que é errado. Se preocupe com a verdade, deixa a mentira para lá. Para que eu vou me envolver com aquilo que é mentira, com aquilo que é enganoso, se eu posso me envolver com a verdade? Se envolva com a verdade, ouça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não preciso conhecer a mentira para poder me libertar da mentira. Ao conhecer a verdade, ela me liberta da mentira. Então, nos apeguemos à verdade, nos apeguemos à palavra de Deus, que qualquer coisa que vier dissonante dela, nosso ouvido será aguçado e a nossa mente irá automaticamente recusar aquilo como verdade. A mentira não é verdade. Óbvio. Então, se conhecermos a verdade nos libertará da mentira. Então, vamos aqui para a nossa aplicação. A melhor maneira de combater o erro religioso é conhecendo a verdade de Deus. Portanto, algumas atitudes devem ser tomadas por todos nós. Primeiro, não fique limitado apenas a leituras superficiais da Escritura, mas se aprofunde cada vez mais no estudo da palavra de Deus. Segundo, leia bons livros, principalmente doutrinários, mas sempre avaliando seu conteúdo com a Escritura. Terceiro, invista na escola dominical e em estudos bíblicos na igreja. Quarto, conheça e estude as confissões de fé e os catecismos da igreja. Quinto, ore para que Deus preserve a igreja contra ensinos mentirosos. Meus irmãos, como aplicação, não tenho mais o que falar a não ser estude a palavra de Deus, leia bons livros, tudo isso que foi falado aqui, entenda a doutrina da igreja, entenda a nossa confissão de fé. Nunca foi tão necessário para a igreja conhecer a doutrina cristã, a verdade da palavra de Deus. Quanto mais os dias se aproximam, meus irmãos, mais falsos mestres, mais enganadores, mais pessoas usadas por Satanás virão para destruir a sã doutrina, virão para destruir a igreja. Não negligencie estudos bíblicos, não negligencie escola bíblica dominical, não negligencie a devocional diária, o estudo da palavra de Deus. E tudo que ouvir, seja um bereano, confronte, vê se aquilo realmente está escrito na palavra de Deus, se aquilo que está sendo dito realmente tem parâmetro com aquilo que a palavra de Deus diz. Ore, peça a Deus discernimento, orientação ao Espírito Santo. Estude, procure os pastores reformados, pastores fidedignos, que estudam e que pregam a sã doutrina da palavra de Deus. Aprenda. Cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a arma poderosa que temos da parte de Deus para lutar contra o império das trevas,
para lutarmos a batalha espiritual. Lembre-se, a batalha espiritual continua. Hoje, mais que nunca, quanto mais o dia se aproxima. Estude, conheça profundamente a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra mais uma vez lida e exposta, por essa passagem que nos mostra, Senhor, por meio do apóstolo João, como nós devemos discernir os Espíritos e que isso deve ser feito por meio da Tua palavra. Senhor, nos ajude a entendermos isso, a conhecermos a Tua palavra e sabermos aquilo que vem da parte do Senhor e aquilo que vem da parte de Satanás. Dá-nos esse discernimento, dá-nos, ó Pai, o conhecimento, dá-nos ouvir cada vez mais a Tua palavra, estudarmos cada vez mais a Tua palavra, estudarmos cada vez mais a verdade, a doutrina do Senhor, para que possamos, ó Pai, estarmos preparados para dar razão da nossa fé e refutarmos tudo aquilo que vem do maligno. Protege a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos. Fiquem com Deus. Cristo amado, sei que na força do mal, Tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do Teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por Ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do Teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de Ti. Creio em Tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas nem abandonas aqui os que buscam ver Tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça,
de além.